O livro do Cavaleiro dos Sete Reinos ele é uma coletânea de 3 livros escritos pelo George Martin. São 3 histórias em um livro só. O Cavaleiro Andante, que é a base dessa temporada, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Silencioso, que provavelmente vão ser a base da segunda e da terceira temporada. Nesse vídeo, então, eu vou te explicar de onde vem essa história, falar do primeiro episódio e comparar ele com o livro Cavaleiro Andante. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lorena, e nesse canal eu vou falar tudo sobre cultura geek, nerd, filmes, séries, cultura pop no geral. E aí eu vou comentar sobre os episódios conforme eles forem saindo, mas não vai ser um canal focado só em Game of Thrones. Então, para quem caiu de paraquedas, a gente está numa época que os Targaryens ainda mandam em tudo. Essa história se passa uns 90, 80 anos depois de House of Dragon e 80, 90 anos antes de Game of Thrones. Então, os Targaryens ainda eles mandam em tudo, mas os dragões já morreram. Então, o clima dessa série ele não é focado nos reinos, política, coisas muito grandes. Ele é mais sobre cavaleiros, torneios. Então, o episódio abre com o Duncan enterrando o Sir Arlon, que era o mestre dele. E nesse momento ele fica sozinho, decidindo o que ele vai fazer da vida. Ele decide ir para o torneio de Valfreixo, que era para onde eles já estavam indo quando o Sir Arlon morreu. E aí, no meio desse caminho, indo para Valfreixo, ele para numa estalagem. E é lá que ele conhece o Egg. No livro, o Egg ele é descrito como uma criancinha careca, bem espertinho e bem afiado. E para mim, eles pegaram bem a essência do Egg. É muito bonitinho a química dos dois juntos quando eles se conhecem. Enquanto eles estão nessa estalagem, o Egg ele fala pro Duncan se ele pode ser o escudeiro dele, mas nesse momento específico ele não aceita. Passada essa parte da estalagem, o Duncan ele segue sozinho para Valfreixo. E aí quando ele chega em Valfreixo, ele vai procurar o Plummer, que é quem faz as listas para entrar nos torneios. Só que para você ser um cavaleiro, você precisa que tenha alguma testemunha que você foi armado como cavaleiro. E aí na série, assim como no livro, ele não deixa explícito que realmente o Sir Arlon realmente armou ele como cavaleiro. Então, a partir disso, ele tem que procurar alguma testemunha que realmente afirme que ele realmente estava com o Sir Arlon, que ele era um escudeiro dele, para poder testemunhar que ele realmente é um cavaleiro. E aí, então, ele lembra que o antigo mestre dele, Sir Arlon, ele tinha servido a um Lorde de Dondarrion, que caso você nunca tenha visto, é uma casa que tem um brasão com um raio roxo. Então ele vai para o acampamento dos Dondarrion e fica esperando para tentar falar com o Sir Mumford, que é o filho do antigo senhor que o Sir Arlon tinha servido. Mas aí o Sir Mumford nem olha na cara dele, fala que não lembra, que ele era só mais um no meio de 800 cavaleiros que o pai dele tinha contratado. E aí na série eles colocaram aquela cena que ele entra na tenda do Lionel Baratheon, que é o Tempestade Risonha. No livro essa cena não tem, mas eu achei que ficou bem interessante na série eles colocarem. E aí, como o Duncan ele não faz parte de nenhuma família grande, nem é juramentado de nenhuma família grande, ele não tem nenhuma tenda para ficar. Então ele volta para onde estavam os cavalos dele, embaixo de uma árvore. Ele encontra o Egg lá, preparando a comida e já tendo cuidado dos cavalos. Aí o Duncan ele tá meio relutante, mas ele aceita que o Egg seja o escudeiro dele. E aí, enquanto eles estão deitados para dormir, o Egg ele vê uma estrela cadente e aponta pro céu e diz que a estrela cadente ela dá sorte para quem vê. E aí o Duncan diz que então a sorte deve ser toda deles, porque fazendo um paralelo com todas as outras famílias que estão dentro de tendas luxuosas, eles estão olhando para o céu, então provavelmente só eles viram a estrela cadente. Para mim, a série ela tá sendo bem fiel aos livros. Óbvio que ela vai fazer algumas mudanças por causa de ritmo, e o livro ele é bem curtinho, ele só tem 87, 90 e poucas páginas. E cada episódio vai ter entre 30 a 40 minutos. Então algumas mudanças elas vão ter, mas ele tá bem fiel ao livro. Nos livros, a gente tem uma visão bem da cabeça do Duncan. Então ele está sempre narrando alguma coisa. Ele sempre diz que se acha meio burro, que ele acha ele meio lerdo. Então na série talvez ficar meio estranho ele ficar narrando a cabeça dele a todo momento. Então um artifício que eles usaram que eu achei bem interessante é no começo. Ele fica falando com os cavalos. Tem cenas que são assim, descrição e frase por frase copiada do livro. E eu acho que ficou muito bom, do jeito que fizeram. Tem uma cena que o Duncan vai falar com ele. Qual que é o nome dele? Ele fala que ele é o Sir Duncan, o Alto. O nome é meio explicativo. Ele tem uns 2 metros de altura. E aí o Egg fala que nunca ouviu falar. O Duncan fala, mas você não conhece todos os cavaleiros. Aí o Egg fala, os bons eu conheço. Pra mim, ficou exatamente como eu imaginei era quando eu tava lendo o livro. Então algumas cenas elas são mais curtas e outras ganham alguns diálogos. Isso é normal de uma adaptação de um livro para uma série, mas nada que altere a história em si.
Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like e aí eu volto na semana que vem pra comentar o segundo episódio. Valeu e até a próxima.